Bom dia a todos. A gente está começando o segundo dia do 12º Congresso Todos Juntos contra o Câncer. Eu sou Luiz Fernando Correia, eu sou médico, sou comentarista de saúde da CBN e também fiquei um tempo na TV Globo e na Globo News. E tenho a honra de ser acompanhando o TJCC desde o início, desde os primeiros congressos. Enfim, é um grande prazer e uma grande honra. Quero agradecer de novo o convite da programação. Bom, o nosso painel hoje é um tema que está na cabeça de todo mundo, está na primeira página dos jornais, é a tal da inteligência artificial, das novas tecnologias, e desde até vamos até uma coisa que parece ainda que é tão nova que mas está ficando velha, que é a telemedicina e telesaúde, que foi muito falado desde a pandemia. Então, a ideia é a gente entender como é que tudo isso pode ajudar a diminuir as desigualdades regionais no país, em termos de diagnóstico precoce, quais são os desafios que existem para que isso seja realmente implantado, deixe de ser uma ideia de ficção científica e passe a ser uma realidade, porque a gente sabe, como sempre, que já é realidade em alguns lugares do Brasil, mas não é no Brasil todo, enfim, algumas práticas, o que está acontecendo. Então, para isso, gente, a organização me trouxe um time fantástico que eu vou apresentar para vocês e vou convidar para subir ao palco. Primeiro, eu queria chamar a doutora Marina Debro Andrade. Ela é médica patologista, associada e professora de pós-graduação no AC Camargo Cancer Center. Dr. Clóvis Klock, presidente do Conselho Consultivo da Sociedade Brasileira de Patologia, diretor médico da Apvida Intermédica Notre Dame. Doutora Mariane Pinotti, médica ginecologista, mastologista na Clínica de Ginecológica J.A. Pinotti, cirurgiã do Grupo de Oncologia Mamária e Pélvica da Beneficência Portuguesa de São Paulo, consultora externa do Departamento SI-DIGI do Ministério da Saúde. E também queria chamar a doutora Mariana Lima Boroni Martins, que é médica pesquisadora e líder do Laboratório de Bioinformática e Biologia Computacional do Instituto Nacional do Câncer. Bom, primeiro eu vou pedir para o Dr. Clóvis começar falando e explicando para a gente o que já existe e o que a gente pode esperar dessas novidades, entre aspas, que já não são novidades em alguns lugares, como eu falei, e outras que já são. Clóvis, conta para a gente. Bom dia a todos. Obrigado, Luiz. A gente, no meio de global aqui, a gente até tem que elevar um pouquinho aqui. É um prazer estar aqui novamente no TJCC. Já tenho participado de vários anos do evento junto com vocês. E é um prazer a gente poder discutir especialmente as novas tecnologias que nós temos em inteligência artificial, em telepatologia, mas a gente vai começar também falando de todas as barreiras que nós temos hoje, Luiz, no diagnóstico hoje do câncer no Brasil e do que está sendo proposto para melhorar. A Sociedade Brasileira de Patologia está desde metade lá da década 2016, que a gente tem trabalhado nessa melhora, culminou lá em 2019, de a gente conseguir que o Tribunal de Contas da União fizesse todo um trabalho em cima, onde mostrou que o diagnóstico do câncer, ele tem várias nuances. E uma delas é o atraso no diagnóstico e o atraso no tratamento. Isso não é novidade para ninguém aqui. E a gente, desde lá, tem trabalhado para ter essa mudança. Mudança num diagnóstico mais rápido, num diagnóstico mais efetivo e no início mais rápido também do tratamento. Vários trabalhos mostram que um atraso no diagnóstico de 4 semanas eleva a mortalidade. Nós tivemos, durante a pandemia de Covid, e isso desde o início, a primeira entrevista quem deu falando do atraso no diagnóstico de câncer no meio da pandemia, fui eu que dei essa entrevista.
lá em maio, aonde a gente já chamou a atenção das autoridades, da saúde pública, da saúde suplementar, que nós deveríamos, apesar de estarmos vivendo um momento terrível para a humanidade, nós não podíamos deixar nossos pacientes com câncer a Deus dará. Nós precisaríamos criar barreiras e condições para esses pacientes serem atendidos, serem operados, serem diagnosticados e serem tratados. A gente levantou voz, outras sociedades acompanharam a gente e a gente conseguiu, em alguns momentos, minimizar esse problema terrível. E a gente foi andando e a gente foi vendo que o Brasil, quando a gente fala em Brasil, são Brasis, né? A gente vive realidades totalmente diferentes. E mesmo dentro dos Brasis, a gente vive também em outra realidade. Não é porque nós estamos em São Paulo que nós vamos ter um atendimento igual para todo mundo. O Oncoguia já falou que depende muito do CEP onde tu mora, né? Se esse CEP pode dar chance de um bom tratamento ou não. Então, a gente vê essa necessidade. A gente está hoje com uma proposta muito boa do Ministério da Saúde de melhoria no diagnóstico de câncer, com participação do INCA, do AC Camargo, com participação da SBP junto, aonde a gente quer buscar uma melhora, equipar melhor os laboratórios de patologia dos hospitais universitários, aonde muitos deles, que deveriam ser o local de saber, eles estão sucateados e não conseguem fazer uma patologia ou uma medicina de qualidade. Hospitais universitários onde a gente não tem imunistoquímica. Imagina o paciente de câncer de mama não ter a possibilidade de fazer o receptor de estrogênio, progesterona, o KI67 e o HER2, porque o hospital universitário, que deveria ser a referência, não faz imunistoquímica. E isso é inadmissível. E isso que a gente está buscando que seja reparado, que os hospitais eles tenham realmente essa capacidade de atendimento e tenham a tecnologia. A patologia ela tem evoluído muito durante os últimos anos. Eu lembro, lá em 2004, quando eu estava lá no Ipatimup, lá no Porto, que tinha o primeiro scanner de lâminas. Eu vi aquilo, eu disse, nossa, isso aqui é o futuro nosso. Scanner de lâminas é, em vez do patologista ficar olhando no microscópio, aquele instrumento que nós temos desde o século XV, XVI, que a gente ficava lá o dia inteiro girando de um lado, girando do outro, tendo uma ler fantástica, que eu tenho todos os... aonde... Eu não sei qual é a pior ler, se é do cotovelo, se é do punho, mas a gente fica horas do dia sentado e olhando no microscópio. Hoje, a gente não olha mais. Hoje, a gente olha numa tela, ou em telas de computador. Minha tela é daquelas de gamer, eu comprei uma tela gamer para trabalhar, então fica uma beleza, é cadeira boa. Agora tem cadeira gamer, tu pode trabalhar numa tela de gamer, na tela de gamer, fica ali, até uma coisa bem ergonômica, com qualidade. Então, a gente hoje trabalha olhando uma tela de computador, numa lâmina escaneada, dando uma resolução fabulosa que dá. Eu não sei mais usar microscópio, eu já desaprendi a usar microscópio. E dentro desse universo da telepatologia, a gente agregou ferramentas de inteligência artificial. Essas ferramentas ajudam a gente delimitar o tumor, dar uma medida mais acurada e uma melhor acurácia da medida tumoral. Ele ajuda, com várias outras ferramentas, o patologista a dar o diagnóstico, ele melhora no achar campos, ele ajuda a achar células neoplásicas num linfonodo. Então, a primeira vez que a gente levou
a inteligência artificial para um congresso de patologia, foi 17 em Fortaleza, ou não, 19, mas acho que nós levamos em 17, foi em BH. Foi em BH, acho que foi em BH que a gente levou, foi 19 que a gente levou. Foi 19 a palestra que a gente fez, eu coordenei essa mesa. E eu falei uma coisa, inteligência artificial é IA. Se você girar, fazer de conta que é americano, que é AI, mas fazer em português, AI é aumento da inteligência. Você aumenta a capacidade e a tua acurácia. A IA não é para substituir o médico ou para substituir o ser humano. Não, ela é para melhorar o dia a dia. E é isso que a gente quer buscar dentro da patologia, que é dar uma melhora diagnóstica para os nossos pacientes, poder que o nosso paciente, independente do CEP dele, independente de onde ele fez a cirurgia, a gente consiga dar um bom diagnóstico para ele. E, gerando um bom diagnóstico, há uma necessidade de um excelente tratamento. O que a gente quer é cura do paciente. Câncer de mama é um câncer, vou usar esse exemplo de câncer de mama, é um exemplo de um câncer que, se diagnosticado na fase inicial, se tratado na fase inicial com uma cirurgia, pode ser que talvez encerrou aí o tratamento. Pode ser que encerrou. Ou vai continuar fazendo tamoxifeno ou outra terapia. Mas o que a gente quer é isso. E por incrível que pareça, diagnosticando cedo, tratando cedo, se economiza dinheiro. O governo economiza dinheiro, que é nosso dinheiro, a gente... o SUS paga. O dinheiro é nosso, gente. Se a gente ficar torrando dinheiro, eu sempre falo, vai faltar numa outra ponta. A gente tem que ter sempre esse cuidado. Independente se o dinheiro é saúde pública, se é privado, a gente tem que ter o cuidado com esse dinheiro. A gente tem que fazer bem melhor com menos. E isso, em saúde pública, é muito importante. É prevenção. E aí vai uma coisa muito importante. Previnam-se. Exercício físico, boa alimentação, não fumar. Sempre, sempre, aquele conselho que deve ser dado. Acordem um pouquinho mais cedo. Hoje eu acordei às 5, trabalhei das 5 às 6, às 6 fui para a academia, tomei café, vim no carro fazendo a minha... Também tem que se cuidar, fiz a minha... com o meu terapeuta online, ali com ele, 45 minutos de carro até aqui. Então, isso faz parte também do dia a dia nosso. A gente tem que pensar nisso ali. A tecnologia, ela deve ser usada, mas a prevenção, ela é primordial para o nosso dia a dia. Mente sana e corpo sano. Então, a gente precisa disso. Então, para a gente prevenir, para evitar muitos diagnósticos, a gente tem que ter a prevenção do nosso dia a dia. Obrigado. Muito obrigado, Clóvis. Bom, o futuro parece interessante, né? A gente tem aí um caminho pela frente. Só que falta... Como é que a gente vai... Aí eu vou perguntar para a Marina, pedir para ela explicar para a gente o seguinte. Como é que a gente vai preparar... Essa é outra discussão também que, infelizmente, está na primeira página dos jornais, né? A formação médica, a qualidade dessa formação médica, a qualidade dos profissionais em geral da área da saúde. Como é que está essa situação? Você conta para a gente como é que está essa situação e o que a gente precisa fazer para que esse colega, no caso do médico ou do outro profissional de saúde, que entre no mercado, seja capaz de poder usar essas ferramentas. Também não adianta ter a ferramenta se o profissional não está capacitado para utilizar. Como é que a gente resolve esse probleminha? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui novamente. Eu também já participo frequentemente, né? Várias vezes já estive aqui no TJCC com vocês. E eu também sou vice-presidente para assuntos acadêmicos da Sociedade Brasileira de Patologia e faço parte do GT de diagnóstico precoce do TJCC. E desde que eu comecei a participar ativamente do TJCC, eu trouxe a questão
da falta de patologistas mundialmente, inclusive no Brasil, né? Então, a gente tem um risco mundial de apagão de patologistas, e, desde então, o TJCC comprou essa briga comigo, e prova disso é que temos aqui 2 patologistas nessa mesa hoje. Então, é uma honra estar aqui. E aí, essa questão então, a gente tem uma baixa mundial, né, do número de patologistas. O recomendado pela Organização Mundial da Saúde é, no mínimo, 4 a 5 patologistas por 100 mil habitantes. E aqui no Brasil, a gente tem uma média de 2 patologistas por 100 mil habitantes, sendo que patologistas atuando integralmente no SUS, esse número é menor. Então, temos estados, o Ministério da Saúde fez essa média, calculou essa média de patologistas dedicados integralmente ao SUS, e aí a gente tem estados que nós temos menos de 1 patologistas por 100 mil habitantes. Então, os patologistas estão concentrados na região sudeste, principalmente nas capitais, e aí a gente tem várias regiões desassistidas de patologistas. Então, o que isso tem a ver com formação médica, com as faculdades? Tem 100% relação, porque a gente tem uma procura cada vez mais baixa pelos estudantes de graduação de medicina, pela patologia. Então, assim, né, os patologistas, os alunos de medicina que se formam e escolhem fazer residência de patologia, esse número tem sido cada vez menor. Temos também muitas vagas de residência de patologia desocupadas, programas de residências médicas sendo fechados por ausência de candidatos. Então, se a gente fica 2 anos sem candidatos para um programa de residência médica, ele é automaticamente fechado pela Comissão Nacional de Residência Médica. Então, temos vagas desocupadas, programas de residência sendo fechados e também uma taxa relevante de desistência durante a residência médica de patologia. E aí isso impacta diretamente nesse risco de apagão de patologistas. No Brasil, diante de um cenário na saúde mundial, que é de envelhecimento da população e cada vez mais casos de câncer. Sem patologista, a gente não tem diagnóstico de câncer. Sem diagnóstico de câncer, a gente não tem definição do tratamento. Então, o impacto é muito grande. Isso. Durmamos com esse problema. Temos um Ministério da Saúde e um governo que sabem desse problema. Eles mesmos procuraram, o Clóvis, desde a gestão dele na SBP, já tem tido um diálogo grande com o Ministério, um trabalho constante com o Ministério da Saúde, trazendo essas questões da patologia. E, diante desse trabalho, o Ministério da Saúde fez esse mapeamento nacional dos patologistas no SUS e viram o tamanho do problema. Então, eles realmente estão, como eu digo, eles estão conscientizados da questão e da relevância. E aí, por isso que, esse ano, com o PROAD SUS pelo AC Camargo, quando foram submetidos os projetos para aprovação pelo Comitê Executivo, que é o Ministério da Saúde, CONAS e CONASSENS, eles trouxeram que a prioridade deles era a patologia. Então, o PROAD SUS do AC Camargo, que é um programa de isenção fiscal, que é convertido em investimentos para o SUS, a prioridade do Ministério foi na patologia, inicialmente para agilizar os diagnósticos de câncer no Brasil, primeiramente tentando reverter o represamento de casos atrasados, para depois, resolvido o represamento, possa simultaneamente regularizar e aí também investir em estrutura de centros diagnósticos no SUS. E aí a patologia digital e a inteligência artificial entram nesse contexto de tentar democratizar o acesso oncológico, porque aí a gente tem patologistas aqui na capital, podendo analisar casos de um paciente do SUS, de Manaus, do interior do Amazonas,
E um patologista numa capital vai poder acessar as lâminas digitalizadas e vai poder dar o diagnóstico em tempo ágil. No momento, a gente tem a questão financeira de custos, né? O custo da patologia digital e inteligência artificial ainda são elevados, né? O investimento em infraestrutura é elevado, tem necessidade de uma rede de arquivo digital, rede, nuvem. Tudo isso é caro. Os algoritmos de inteligência artificial também são caros. Mas a gente, né, sempre tem uma tendência que esses preços, que esses custos vão diminuindo com o tempo e possam ser realmente uma ferramenta de democratização do acesso. O que isso tem a ver com os alunos, né, e com a formação médica? A gente tem, no momento, várias instituições médicas que funcionam no formato de currículo integrado, ou de PBL. O que significa isso? Que a patologia é diluída no ensino médico. Porque o aluno vai ter um módulo de fisiopatologia, num cenário de cólon, gineco, mastologia, cirurgia geral. Ele vai ter a fisiopatologia da doença. E quem vai dar aula, provavelmente, vai ser um biólogo, um biomédico, um farmacêutico, que não é médico, não é patologista e não tem como ele passar uma vivência de um patologista, sendo que ele não passou por aquela vivência ele mesmo. Mesmo um médico, às vezes, a disciplina pode ser dada por um médico, mas também não patologista. Então, temos muitas instituições de ensino superior que não têm professores patologistas, simplesmente, porque se falta patologista para assistência, também falta patologista professor. Então, o que está acontecendo é que os alunos se formam em medicina sem saber que o patologista existe. Ele simplesmente não sabe que existe a especialidade médica patologia. Ele não sabe que existe. Porque ele não... Simplesmente ninguém ensinou para ele. Ele acha que é simplesmente fisiopatologia, é a compreensão e o entendimento da causa e evolução das doenças, e ele não sabe que existe um médico especialista, patologista, que existe residência médica em patologia. Se ele sabe que a patologia existe, ele não sabe o que o patologista faz. E aí a gente tem mais um pontinho nesse mapeamento dessa perspectiva de apagamento mundial de patologistas e também aqui no Brasil. Então, o que a gente tem feito na SBP é tentar conscientizar, tanto inicialmente agora o Ministério da Saúde, para a gente poder tentar levar essa questão ao MEC. No Brasil, né, o foco da formação médica é formar médicos generalistas. E a gente sabe disso. A gente não quer formar médicos especialistas em nenhuma área. A intenção é formar médico generalista. Mas a gente quer que o médico generalista saiba que o patologista existe, que a patologia é uma especialidade médica, o que o patologista faz e o papel crucial do patologista no diagnóstico do câncer. E isso precisa ser, então, ensinado, mesmo que uma instituição de ensino superior não tenha um professor patologista, como a gente pode fazer com que esse conhecimento chegue até aos alunos. Então, é isso que a gente tem trabalhado, né, com o Ministério da Saúde e a Sociedade Brasileira de Patologia para tentar resolver esse gargalo. Então, desde 2019, a gente tem na SBP um fórum de ensino de patologia, que é um grupo de professores patologistas, tanto médicos patologistas como biólogos, biomédicos, que dão aula de patologia geral, e eles estão discutindo toda essa questão do ensino de patologia no Brasil, tentando promover soluções e melhorias desde a parte de metacognição, didática e avaliação. E a nossa ideia é que seja levar, eventualmente, ao MEC recomendações mínimas para o ensino de patologia no Brasil, para que, mesmo aquelas instituições que não tenham professores patologistas, que os alunos tenham acesso, de alguma forma, à presença do patologista durante a sua formação, principalmente com metodologias de ensino à distância, online, com tumor boards, encontros multidisciplinares em que o patologista possa participar e os alunos possam ter acesso
a esse conhecimento na formação, incluindo as novas tecnologias, a patologia digital, a inteligência artificial. E aí o aluno vai saber o que é o patologista, o que ele faz, saber como a nossa especialidade é fascinante. E, atualmente, o papel central como protagonistas que a gente exerce na medicina de precisão. Então, era isso, gente. Obrigada. Obrigado. Eu acho que vocês têm um grande desafio pela frente. Você estava falando, eu estava pensando uma coisa. Vou perguntar para a plateia também. A gente já viu algum patologista nessas séries de hospitais e de saúde que tem na televisão? Nunca vi, né? No House já teve. O House já teve, mas o House... Mas é bem raro. Mas o mesmo. House E no tinha... Grey's Anatomy também já teve. Ah, sim. Ele era o médico examiner, o patologista fazendo necrópsia. Agora, o patologista naquelas séries de emergência, passada nos hospitais, né? Até a série agora, The Pitt, ganhou o Emmy, né? Anteontem. Enfim, eu acho que eles têm um desafio, de repente, propor, levar isso para a produção da nacional, vamos fazer uma série sobre isso, né? Porque uma coisa que a Marina tocou no final, que eu acho que é fundamental para a gente pensar no câncer. O patologista, eu sou clínico, né? E médico de emergência de formação. O patologista, na minha época, ele ficava no subsolo do hospital, né? Geralmente, ele estava no porão lá, o laboratório ficava no primeiro ou até no segundo subsolo, dependendo do hospital. E aí, agora, o que eu tenho visto nos últimos, 10 anos, talvez, é justamente a evolução da necessidade dessa participação que ela tocou no final, que é fundamental para o câncer, que é o patologista atua no diagnóstico, esse é o foco da nossa discussão, mas lembrar que o patologista ele passou a ser parte do tratamento. Nas revisões sistemáticas que acontecem, revisão sistemática, não estou falando de artigo científico, não, nas reavaliações sistemáticas do tratamento do paciente. Então, ele saiu aquele ser desconhecido, né, que ficava no subsolo, passou a frequentar os rounds médicos, onde os grandes oncologistas, os grandes doutores estão sentados, conseguiram sentar na mesa de gente grande, né? Então, está na hora de mostrar isso para o povo e ter glamour na profissão, né? Eu acho que esse é o grande desafio de vocês. Bom, agora vamos para a vida real, né? O que está acontecendo já por aí? Eu queria chamar a doutora Mariana Lima Boroni Martins, do INCA, para falar... vou trocar de lugar com você para ficar mais confortável, para ela falar das pesquisas que ela está fazendo. Vocês podem colocar isso, perfeito. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui hoje. É a minha primeira vez no evento, então me sinto muito honrada de ter sido convidada para estar aqui. E eu vou falar um pouquinho sobre uma pesquisa que a gente está desenvolvendo no INCA, usando Machine Learning, né, inteligência artificial. E esse é um momento muito interessante da gente falar sobre inteligência artificial na ciência, porque no ano passado, 2 dos prêmios Nobel eles foram dedicados, né, a pesquisas, né, que utilizavam e desenvolveram aí a inteligência artificial. Então, acho que é um momento muito, muito promissor. Mas o que é inteligência artificial, né? A gente ouve falar, mas não sabe muito bem o que é, né? É um ramo da computação no qual a gente treina o computador para ele executar tarefas que são normalmente assimiladas à inteligência humana. Então, é um termo bem generalista e ele compreende vários diferentes subtópicos, né? Provavelmente vocês já ouviram falar, por exemplo, de machine learning ou aprendizado de máquina, deep learning. Então, são segmentos da inteligência artificial. Então, inteligência artificial é um termo bastante amplo, né, que engloba diferentes níveis ali de complexidade em termos de algoritmo. Na ciência, a gente pode aplicar, né, esses diferentes ramos. Por exemplo, processamento de linguagem natural é o que a gente usa lá no ChatGPT. Provavelmente vocês estão bastante familiarizados, né, já com esse tipo de tecnologia. Lá no laboratório, a gente tem empregado bastante o aprendizado de máquina, que seria um setor mais tradicional, vamos dizer assim, da inteligência artificial. E aí existem dentro, né, do aprendizado de máquina vários ramos também de algoritmos. A gente tem basicamente trabalhado com esses 3 aqui. Mas vamos para o que interessa. Como que você treina um algoritmo? Então, o que a gente faz é apresentar, por exemplo, para o computador
um conjunto de dados nos quais a gente sabe o desfecho, por exemplo, do paciente. Vamos dizer aqui que eu estou querendo que o computador distingua o que é uma amostra normal de uma amostra tumoral. Então, eu vou dar para ele tanto dados de amostras normais, nesse caso aqui, por exemplo, vai estar com uma labelzinha, uma etiqueta verde, e vou dar para ele também dados de amostras tumorais, nesse caso aqui com uma etiqueta vermelha. Agora, o computador ele vai começar a processar esses dados e ele vai começar a identificar padrões que são úteis para classificar esses dois tipos, né, essas duas entidades. Então, ele começa a perceber, por exemplo, que as variáveis que estão com uma setinha verde ali, elas são variáveis que permitem fazer essa distinção entre normal e tumor. Já outras variáveis ali que estão com a setinha vermelha, por exemplo, elas são confundidoras, elas não estão auxiliando nessa classificação. Então, ele meio que descarta essas variáveis que não ajudam e ele usa essas que ajudam para ele aprender a fazer essa classificação. Então, ele guarda, né, toda essa matemática, que é o que a gente chama de modelo ou algoritmo, e agora, quando eu apresento uma nova série de casos para esse algoritmo, que ele não conhece, ele não sabe a label, ele consegue agora predizer se essas amostras, por exemplo, são normais ou tumorais. Tá? E quando eu estou aqui falando de variável, né, que seriam essas caixinhas que eu estou representando aqui em azul ou vermelho, isso pode ser qualquer coisa. Isso pode ser imagem, isso pode ser um biomarcador, isso pode ser, enfim, diferentes tipos, né, de variáveis. E como que a gente avalia se o modelo que o computador ele gerou foi um modelo bom ou ruim? Basicamente, a gente começa a calcular a taxa de acerto em relação à taxa de erro. É uma conta simples, está descrita aqui, mas o que eu acho que é importante a gente gravar aqui é que ele vai comparar quantas vezes ele acertou e quantas vezes ele errou. Se a taxa de erro dele é muito maior do que de acerto, então quer dizer que aquele algoritmo ali não aprendeu nada. E a gente, então, começou a empregar essa técnica para desenvolver um preditor de prognóstico para câncer de ovário. A gente decidiu estudar o câncer de ovário porque ele é considerada a malignidade ginecológica mais letal. Ele não é o tumor ginecológico mais incidente, ele é o terceiro, se eu não me engano. Em termos de incidência total, ele ocupa a 8ª posição, tanto no Brasil quanto no mundo, mas ele é bastante letal, né? O tipo mais incidente seria esse tipo de cirrose de alto grau, né? Corresponde a mais ou menos 70% dos casos aí dos tumores epiteliais, e foi o tipo tumoral que a gente decidiu trabalhar. E um dos motivos pelos quais, né, esse tumor ele tem esse desfecho tão ruim é porque a maior parte dos casos ela é diagnosticado em estadiamentos bastante avançados. E quando isso ocorre, as taxas de sobrevida caem bastante, caem significativamente. Então, a gente acaba tendo aí uma complicação no tratamento dessa doença, né, quando a gente faz esse estadiamento tardio. Então, o que a gente fez? Existe um estudo bastante famoso lá nos Estados Unidos, que chama The Cancer Genome Atlas, onde eles fizeram o perfil molecular de várias mulheres e eles depositaram esses dados moleculares em um grande banco de dados. A gente pegou esses dados moleculares de mulheres que foram diagnosticadas com câncer de ovário e, basicamente, a gente dividiu essas mulheres em 2 grupos. Aquelas mulheres que tinham um bom prognóstico e mulheres que tinham um mau prognóstico. Tá? Então, basicamente, aqui mostrando a curva de sobrevida desses 2 grupos, vocês percebam que o desfecho delas era bastante diferente. E aí, a gente agora começou a pedir o computador para identificar moléculas, né, biomarcadores nas amostras dessas mulheres que tivessem associadas primeiro com o desfecho, né, com a sobrevida. Então, basicamente, a gente focou em microRNAs. MicroRNAs são moléculas que são bem importantes para a regulação gênica, são bons biomarcadores. E a gente conseguiu, inicialmente, identificar em torno de
47 microRNAs que tinham esse potencial ali de falar sobre o prognóstico dessas mulheres. Num segundo momento, a gente pegou esses 47 microRNAs e a gente aplicou uma metodologia específica de machine learning, que é o Random Forest. Então, a gente pediu o computador para ser treinado, né, para ele olhar para esses 47 biomarcadores e começar a ver quais deles ajudavam a predizer o prognóstico dessas mulheres, se elas tinham um bom ou um mau prognóstico. E aí, o que a gente viu? Quando a gente entregou os 47 microRNAs para o computador, o primeiro modelo que ele gerou, ele acertava em torno de 85%, que é essa acurácia, a área sobre a curva que está nesse primeiro coluna aqui. O que a gente pensou? Será que esse computador consegue ter a mesma acurácia se a gente começar a treinar com menos microRNAs? Porque quando eu estou pensando na translação disso para o sistema público de saúde, eu preciso ter um conjunto mínimo de biomarcadores para eu tornar esse exame mais barato. Então, a gente começou a treinar com menos moléculas, né? E a gente viu que 11 microRNAs a gente ainda tinha uma acurácia bastante alta, né? E a gente estava reduzindo bastante ali aquele painel. A gente testou com menos também, mas aí a acurácia começou a cair, então a gente falou assim, não, 11 acho que está interessante. Então, aqui eu estou mostrando para vocês uma representação da acurácia, né? Isso aqui é bastante comum para quem trabalha na área de computação, mas o que eu quero focar aqui é nas taxas de acerto e erro. Então, se vocês olharem ali naquele quadrado xadrez ali, né, a taxa de verdadeiros positivos e de verdadeiros negativos foi bastante alta. A gente teve aí uma acurácia de 85%. Então, o computador conseguiu distinguir, né, na nossa coorte, quem são essas mulheres que têm bom prognóstico e mau prognóstico. A gente depois... E o que é interessante é que esse preditor... ele tem uma acurácia muito superior a qualquer um desses biomarcadores isolados. Então, esses biomarcadores isoladamente não têm essa acurácia que o preditor que a gente construiu tem. Num segundo momento, a gente falou, será que a gente consegue validar isso na nossa população? Porque lembra que a gente começou a treinar isso em uma população que é completamente diferente da nossa, que é a população americana. E uma outra coisa que a gente pensou será que a gente consegue utilizar métodos que são assim, mais corriqueiramente usados na clínica para também baratear esse processo? Então, a gente agora empregou a técnica de real-time PCR, né, que é uma técnica bastante utilizada para diagnóstico. Então, a gente mediu a expressão desses biomarcadores usando o PCR. E aí, agora, nessa coorte do INCA, né, de 11 mulheres com pior prognóstico e 15 mulheres com bom prognóstico, a gente continuou tendo uma taxa de acerto bastante significativa, em torno de 60% aqui, quando a gente entregou a coorte inteira, contendo tanto mulheres com diagnóstico precoce, e a taxa de acerto foi ainda maior, 70%, quando a gente entregou uma coorte de mulheres com diagnóstico mais tardio. Isso porque, no nosso treino, né, durante o treino do modelo, o modelo foi treinado com mulheres diagnosticadas tardiamente. Tá? Então, isso influencia no modelo. Bom, e qual que é o impacto disso, né? Para o paciente... você, empregando esse tipo de tecnologia, você vai ter um diagnóstico mais preciso, você vai conseguir direcionar melhor a terapia, né? E você provavelmente vai ter menos efeitos colaterais. Para o médico, isso é legal porque ele dá um apoio ali à decisão clínica, né, baseado em evidência. E ele consegue planejar melhor o plano terapêutico das pacientes. E para a rede hospitalar, isso é interessante porque a gente agora consegue fazer um uso mais eficiente dos recursos, né? Além de uma padronização do cuidado, trazer credibilidade para a instituição e assim por diante.
Como eu mencionei, esse tipo de técnica ele pode ser usado com diferentes modalidades de dados. Então, pode ser imagem, né, pode ser a própria lâmina de histopatologia. Então, é uma técnica que é muito ampla e ela pode ser usada para vários fins. A gente usou para câncer de ovário, mas a gente pode usar para qualquer tipo de câncer ou até outras doenças. Então, é uma técnica bastante ampla e diversa. Mas quais são os principais desafios, né? Uma é a qualidade e a diversidade dos dados. Eu comentei com vocês que esses dados, a gente usou uma coorte americana. Não existem esses dados gerados hoje para a população brasileira. Né? Uma outra questão é muito difícil, às vezes, você interpretar como que o modelo ele está classificando. Então, isso gera desconfiança, gera, às vezes, um desconforto de você não entender exatamente como que essa predição está feita e gera insegurança, né? Uma outra questão que a gente precisa discutir é como que a gente integra isso no sistema de saúde, né? Como que isso vai ser compatível com os prontuários, os fluxos clínicos. Outro desafio em relação à ética e à privacidade, porque aqui a gente precisa pensar na proteção de dados. O custo e o acesso, né, a gente tentar viabilizar isso, acho que já foi dito aqui hoje, né, que muitas dessas soluções são extremamente caras, então a gente precisa pensar nisso. A outra questão é que, muitas vezes, a gente depende de especialistas de IA, e esses especialistas são também raros, assim como os patologistas. Né? E uma última consideração é pensar como que esses modelos eles servem para a nossa população, já que a nossa população é tão diversa. Né? Pensar que esses modelos, de fato, conseguem captar essa diversidade que existe na nossa população é muito importante. Então, eu queria agradecer, né, ao meu time, o Laboratório de Bioinformática, aos colaboradores, às agências de fomento. E é isso. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom, isso é muito bom saber que já estamos fazendo isso. E eu acho que um dado fundamental da fala dela que tem que ficar na cabeça de todo mundo. A gente precisa dessa validação desses dados em população brasileira, porque quem vive, como eu e outros colegas, traduzindo para o público as informações científicas, a gente acaba sendo muito refém das bases de dados internacionais e dos relatos e dos trabalhos feitos em populações estrangeiras. Então, isso é importante e é uma coisa que, junto com outro assunto que devia estar na cabeça de todo mundo, que é a nova lei de pesquisa clínica, isso é um grande avanço para a gente poder utilizar as duas coisas juntas, ou seja, aproveitar que nós somos um país tão diverso geneticamente que nós, com certeza, somos extremamente interessantes para a saúde mundial entender os problemas, porque nós somos justamente diversos. Então, é isso que a gente puxar mais pesquisa para cá. Bom, agora eu quero ouvir da doutora Mariane o seguinte, tudo isso aí, o que o médico faz no dia a dia com isso, todas essas ferramentas maravilhosas, quando elas estão disponíveis, é claro, né? Bom dia a todas, a todos. Queria cumprimentar a mesa aqui, meus colegas, as Maris, né, o Dr. Clóvis, o Dr. Luiz Fernando, cumprimentar a plateia aqui em nome do Dr. Santini, grande amigo de meu pai, e é sempre uma alegria revê-lo. E as mulheres presentes aqui em nome da Teca e da Clarícia da UNACAM, que estão aqui firmes e fortes acompanhando o Congresso. Agradecer muito a Jaqueline, a organização do Congresso, pela lembrança do meu nome, e dizer que aqui eu também represento o Ministério da Saúde, a área de Saúde e Informação Digital, que é coordenada pela secretária Anistela Haddad. Trago um abraço dela e do ministro Padilha para todos vocês que estão acompanhando esse importantíssimo congresso. Eu acho, Fernando, que talvez o meu papel aqui seja trazer um pouco o que a gente tem pensado enquanto ministério, né, e também enquanto prática de dia a dia, né, unindo, né, todas essas questões de passado, presente e futuro que permeiam a nossa vida, né, de médicos e de usuários do sistema público e privado de saúde no dia a dia. Foi muito interessante ouvir
todas essas falas tão fortes, importantes, mas trazendo esse momento de transição que a gente está no mundo, né, entre o que era o analógico e o que é o digital no nosso dia a dia, e não só na saúde, mas na saúde também, né? Então, é uma missão de equilibrar os pratos aí, né, nesse momento, entender o que é melhor manter do analógico, o que é melhor a gente já trazer de forma digital, e essa mistura, que eu acho que é o mais saudável, né, hoje no sistema de saúde, que é não perder a nossa relação médico-paciente, o nosso contato é tão importante em momento de diagnóstico, em momento de exame clínico, etc., mas trazer as vantagens da saúde digital, da inteligência artificial, para melhorar os sistemas e para melhorar, portanto, o diagnóstico, o início do tratamento, e quando a gente fala de câncer, né? É lógico que falar aqui é mais fácil do que o que a gente encontra na ponta. Eu sei que muitas e muitos de vocês vivem, trazer uma palavra forte, mas eu acho que ela traduz isso, um calvário, né, no momento do diagnóstico, do início de tratamento, do segmento, e até do tratamento paliativo, que é uma realidade quando a gente fala de câncer e que precisa ser muito trabalhado. Então, eu queria usar 1 minuto da minha fala para explicar um pouquinho o que a gente encontrou no Ministério quando a gente chegou e quais foram os direcionamentos que a secretária Ana Estela, na época a ministra Anísia e hoje o ministro Padilha, nos dão para essa questão também da oncologia, mas principalmente para a gente entender o enorme desafio que é essa organização, né? Quando a gente fala em saúde pública e privada também, a gente também pensa em prioridades, né? Porque a verdade é que a gente não tem dinheiro para tudo, né? E o gestor precisa escolher, né, aonde aplicar para atingir o máximo de pessoas com o melhor resultado, né? Então, esse é um desafio muito duro da gestão, né? Então, é difícil a gente, como população, se colocar no lugar do gestor, mas são decisões difíceis e importantes, mas eu trago do meu dia a dia, hoje trabalhando como consultora no Ministério, que a oncologia sempre foi uma prioridade, tanto para a ministra Anísia quanto para o ministro Padilha, contanto que nas reuniões de segunda-feira de manhã do Ministério existe um espaço dedicado semanalmente para discutir questões da oncologia. A patologia tem sido trazida muito nas sagas, né, para a gente conseguir melhorar esses processos, que é um desafio enorme, né? A gente tem esse país continental com uma diversidade muito grande, e com uma distribuição. Se a gente pensar no censo dos médicos, a gente tem 65% dos médicos brasileiros concentrados em 9% das cidades, né? Então, a gente tem enormes vazios assistenciais, não só na patologia, mas em todas as áreas da medicina, e isso é um grande desafio para organizar. E a telesaúde, né, que está ficando antiga, mas que no sistema de saúde é nova, né, também vem para tentar melhorar essas questões, né? Outra questão que eu acho que é importante a gente pensar são nos dados gerados pelo sistema de saúde, né, público e privado juntos. O SUS atende, faz por ano 3 bilhões de atendimentos, né, que geram mais do que isso em dados, né? E, além de pensar na organização melhor desses dados, para que eles possam virar políticas públicas de verdade, né, a gente precisa pensar muito na segurança desses dados e numa palavra que está na moda de novo, infelizmente, para o lado ruim, mas na soberania que nós temos que ter desses dados, né? As informações de cada um de nós que está no Sistema Único de Saúde são informações privadas, pessoais, importantes, tanto para o indivíduo quanto para o sistema, né? E que são facilmente, entre aspas, comercializadas hoje pelas Big Techs. E essa soberania é uma questão que a secretária Ana Estela pensa todos os dias, né? A gente esteve no Sindhosp a semana passada, fizeram uma pergunta a ela que foi muito interessante, quer dizer que
fazendo um trocadilho ali por ela ser esposa do ministro da Fazenda, a pessoa perguntou, se a senhora fosse pedir para o ministro da Fazenda hoje um dinheiro para resolver o seu problema na saúde digital, qual seria esse dinheiro? E ela disse exatamente isso, né? O meu sonho seria ter soberania sobre os nossos dados, né? Que a gente não precisasse hospedar esses dados fora do Brasil, né? Em empresas privadas que têm interesses econômicos, né? Que a gente pudesse ser realmente donos desses dados. Então, para vocês entenderem o cuidado que essa mulher tem com a segurança dos dados em saúde, que é fundamental. Então, para isso, ela já de início organizou o que a gente hoje chama de Rede Nacional de Dados em Saúde, que é um repositório, né, de todos os dados, do DataSUS, de compras, de municípios, de estados, de protocolos, de remédios, está tudo, né, já organizado nessa Rede Nacional de Dados de Saúde, e a gente precisa começar a interoperar os programas que existem, né, espalhados pelo nosso SUS. Né? Então, municípios têm programas próprios, estados têm programas próprios, hospitais têm programas próprios e que precisam interoperar para que a gente tenha condições de, a partir desses dados, organizar as políticas públicas, inclusive na área de oncologia, que é tão fundamental. Então, tendo em vista esse enorme desafio, a gente tem proposto e discutido, eu devia ter trazido essa lâmina para vocês poderem enxergar, mas uma linha de cuidado, que eu acho que uma jornada do paciente na oncologia, pensando nos diferentes momentos, desde o pré-diagnóstico, do rastreamento, dos programas de rastreamento que podem ter um formato melhor de contato com a população, de indução de mamografias, de colonoscopias, de Papa Nicolau, de testes de HPV, para que a população possa aderir mais ao rastreamento. Um momento de navegação pré-diagnóstica, e aí entra muito a questão das biópsias, a dificuldade, esse gargalo importante que a gente tem a partir do momento de uma mamografia alterada, por exemplo, conseguir fazer uma biópsia. Isso, às vezes, leva meses, até anos, vamos dizer. Isso também com o digital pode ser melhorado. O momento do diagnóstico através da patologia, então, da telepatologia, que a primeira experiência está sendo construída com a C. Camargo, mas que deve ser ampliada para os hospitais universitários a princípio e depois para outros hospitais, para que a gente possa cobrir esse vazio da patologia. A partir do momento que tem o diagnóstico, uma navegação pós-diagnóstico, que é fundamental também. Às vezes está com o diagnóstico de câncer na mão e não consegue entrar num serviço terciarizado de oncologia, então isso é fundamental, estou terminando. E toda a navegação do tratamento, das consultas, do pós-tratamento, o atendimento, a gente trabalha bastante também com o teleatendimento em psicologia, tem um pessoal construindo isso, no acompanhamento do paciente e da família, e toda a questão do tratamento paliativo também, que a gente está muito em contato com a Sociedade de Cuidados Paliativos, e a Patrícia Cury tem trabalhado diretamente conosco nessa construção. Então, a ideia é que a gente construa, misturando digital e analógico, essa jornada do paciente, da paciente, no meu caso, que eu sou ginecologista médica da mulher, então sempre venho da paciente no seu diagnóstico e tratamento oncológico, que a gente vá, pouco a pouco, avançando nisso, para que o foco deixe de ser o sistema e passe a ser o paciente. Eu acho que isso é fundamental, apesar do nosso SUS ter essa construção tão importante de universalidade, de equidade, de integralidade, a gente ainda tem um viés de foco nos serviços, foco na tripartite, foco no município, no estado, e talvez a saúde digital traga essa possibilidade, onde a gente tenha um aplicativo, todo mundo lá, hoje é o aplicativo mais baixado do governo federal, é o Meu SUS Digital, então que a gente possa ter o indivíduo, paciente, como foco de todo o sistema,
e, com fé, a gente vai melhorando cada dia um pouquinho. Obrigada. Muito obrigado. Bom, vocês já viram o QR Code para enviar as perguntas. Eu queria até fazer só uma pequena observação. É muito bom ouvir ela falar, porque exatamente 2 anos atrás, praticamente, 2 congressos atrás, eu moderei o painel de saúde digital e era o início do Departamento de Saúde Digital do Ministério da Saúde. A gente cobrou, inclusive, publicamente no painel. Queria que você passasse para a doutora Estela os parabéns, porque eu cobrei publicamente há 2 anos atrás no painel sobre essa evolução e ver esse trabalho todo realmente acontecendo. Isso é muito bom, porque a gente às vezes tem um pouco, né, aquela coisa, o governo, o ministério, é lento, é tudo muito grande demais. Mas, olha, o avanço foi surreal em termos de 2 anos, entendeu? Foi sim, obrigada. Eu levarei o teu abraço para a Anistela. E foi uma construção muito difícil, né? Porque se você for pensar, a Secretaria de Informação e Saúde Digital, a CEIDIG, por isso que a sigla é difícil, é a primeira secretaria dentro de ministérios na América Latina, né? E é uma das primeiras no mundo, né, que pensa um sistema público com saúde digital por dentro. Então, é tudo muito inovador, muito que a gente tem que construir desde o comecinho. Mas eu acho que os avanços têm sido interessantes. No primeiro ano, a gente fez uma pesquisa que a gente chamou de Índice de Maturidade em Saúde Digital, né, onde foi um questionário bem complexo de 50 folhas para cada um dos municípios brasileiros, para eles responderem: tem computador, não tem computador, tem conectividade, não tem, já tem prontuário eletrônico, não tem, existe algum treinamento para as equipes de saúde em saúde digital ou não existe. E aí esse mapeamento gerou um plano nacional de saúde digital, e hoje a gente trabalha em todos os municípios do Brasil para implantar esse plano. Então, desde conectividade em populações ribeirinhas da Amazônia, onde a Infovia 1 chegou pela primeira vez, e hoje eles têm uma possibilidade de saúde, de telesaúde, por exemplo, até bairros da periferia de São Paulo, onde o posto de saúde era completamente analógico, com um prontuário de papel, né? Então, fazer esses ajustes também no hardware desses lugares tem sido um desafio importante para que a gente consiga, com a saúde digital, gerar acesso e não gerar mais desigualdade, né? Porque isso é um perigo também, né? Porque se a gente pensa no Hospital Albert Einstein, Sírio-Libanês, aqui no centro de São Paulo, vão ter toda a possibilidade de qualquer um dos sistemas estarem funcionando lá no dia seguinte, etc. A gente pode gerar uma desigualdade maior, né, se a gente não consegue melhorar toda essa questão digital dentro de cada um dos municípios. Então, tem sido muito interessante trabalhar com isso e com muita alegria eu trago essas notícias boas, né? A alegria toda nossa também, porque esse avanço do SUS é fundamental para a gente reforçar. A importância do SUS não precisa ser reforçada, mas os avanços precisam ser sempre ditos. Bom, vamos começar a tentar responder as perguntas que estão chegando. A primeira delas eu vou mandar para o Clóvis. A Júlia, que está aqui na plateia, perguntou sobre o contexto do subdiagnóstico, especialmente nos cânceres hematológicos. Isso atrasa, obviamente, o tratamento, aumenta o risco, diminui a sobrevida. Quais são as iniciativas que podem estar chegando para modificar essa realidade, Clóvis? Obrigado pela pergunta, Júlia, que é o nome da minha filha também. Bem, o grande problema que a gente tem na hematopatologia é que nós temos poucos hematopatologistas. Se já temos poucos patologistas, hematopatologistas nós temos menos ainda. Para fazer hematopatologia, você precisa de uma gama de tecnologia que vão desde um painel ampliado de imunistoquímica, técnicas de patologia molecular. Por quê? Os linfomas e as outras doenças hematológicas, hoje a gente dá nome, sobrenome e mais 3 nomes da família lá para trás. Então, cada diagnóstico ele exige uma acurácia muito grande, exige um bom material. Esse material ele não pode ficar mais de que 72 horas
dentro do formol, tamponado a 10%, outro problema, porque muitos locais ainda não usam o formol tamponado a 10%, usam só o formol normal, e isso dificulta. Então, a gente tem poucos hematopatologistas no Brasil, poucos locais que têm uma tecnologia aonde a gente possa dar um bom diagnóstico. O que pode ser feito? Aquilo que está tentando se fazer hoje. Toda essa rede que está sendo criada com a Secamargo, com o INCA, que há uma necessidade, como foi frisado, de melhoria dos nossos hospitais universitários, isso é necessário, a gente precisa da tecnologia para os nossos hospitais universitários, a gente precisa botar imunistoquímica, precisa qualificar esse corpo médico dos patologistas e, com toda a telepatologia, a gente consegue que alguns hematopatologistas do Brasil consigam atender locais aonde esses locais são desassistidos por esses profissionais para dar um bom diagnóstico, para iniciar logo, porque paciente hematológico, o tratamento tem que ser imediato. A gente precisa ter essa celeridade e essa rapidez nesse diagnóstico, só que ele tem que ser de qualidade. E qualidade precisa dessa organização que a gente tem certeza que nós vamos ter daqui por diante. Obrigado, Clóvis. Agora, eu vou brincar aqui de nem aquele cara do UFC, né? Que a pergunta é praticamente uma convocação. Eu vou colocar Mariana e Marina frente a frente, porque a pergunta que fizeram foi muito interessante. Foi a Renata de Carvalho, também está aqui na plateia. Então, é melhor trocar a luta em glória de médicos patologistas por investimentos em IA? Eu quero ver vocês duas debatendo e discutindo aí, como se fosse o UFC aí, e vocês vão ver. Está com vocês aí. Bom, eu posso começar dizendo que sem os patologistas a gente não consegue gerar esses modelos. A gente precisa deles para eles dizerem para a gente quais são os pacientes de bom prognóstico e quais são os pacientes de mau prognóstico. Então, é um trabalho em conjunto, não tem como dissociar isso. E acho que já foi dito hoje, essas ferramentas são para suporte, não são para substituir, né, a opinião final do patologista, do médico. Então, não sei se vai ter embate aqui não, mas o que você acha, Maria? Concordo totalmente, não tem embate, é integração. Quem treina a máquina é o patologista, então não tem machine learning sem o patologista antes, porque o início da criação do algoritmo são as anotações do que representa cada área. E quem faz as anotações são os patologistas. Então, quem começa o patologista, ou quem começa o algoritmo é o patologista, e depois, durante o processo de validação, e após a validação e aprovação do algoritmo, ele continua aprendendo com ele mesmo, né? Ele vai se aprimorando a partir do laudo do patologista. Nenhum algoritmo é perfeito, então a gente tem falhas nos algoritmos, de áreas que, por exemplo, eles consideram tumor ou considera marcação imunistoquímica positiva, em áreas de tecido normal ou áreas de por exemplo, dobra da lâmina, dobra do corte, fica escuro na visualização, na imagem, dá mais pixels por causa da dobra do tecido, e, às vezes, o algoritmo conta aquilo como positividade para a imunistoquímica. E quem vai determinar isso, que é um falso positivo, é o patologista. E aí ele desmarca aquela área, calcula o algoritmo de novo, e o algoritmo aprende com ele mesmo, e aí ele vai, progressivamente, ele deixa de contar aquelas áreas como positivas. Então, a gente tem vários trabalhos científicos mostrando que a melhor acurácia é o algoritmo integrado com o patologista. Então, o patologista aplica o algoritmo e depois, antes de assinar o laudo, ele faz uma revisão final, ele reavalia a lâmina digitalizada, mas de forma direcionada, com as marcações feitas pelo algoritmo, e aí ele consegue agilizar o diagnóstico, então a gente tem uma otimização do tempo com um aumento da acurácia. Então, não é combate, embate, é realmente a integração e otimização para a gente
ajudar essa questão da falta de patologistas, né, otimizando o nosso tempo com tarefas, evitando tarefas repetitivas e com um aumento de precisão de cada teste. É só um dado. Hoje nós temos somente 2 ferramentas de inteligência artificial com FDA, tá? Que é o PAGE e a outra da Hologic para o cérvico vaginal. Então, muitas ferramentas que a gente até utiliza hoje de IA na patologia, elas nem têm o FDA. Então, assim, ó, a patologia ela é bem diferente de várias outras áreas. A gente trabalha com cores no tecido. E, como a Marina falou, uma dobra, uma cor diferente da hematoxilina eosina, isso gera confusão para a ferramenta. A ferramenta interpreta de outra maneira. Por isso que se faz telepatologia com bons equipamentos. A gente precisa ter coloração automatizada, a gente precisa ter a lâmina montada automatizada. E para quê? Para a gente ter protocolos, seguir um protocolo de uma boa lâmina, uma boa montagem, para evitar que na telepatologia também a gente tenha viés e que as ferramentas que nós vamos utilizar, elas interpretem errado isso aí. Uma coloração de imunohistoquímica, uma reação de imunohistoquímica mal feita, a ferramenta vai interpretar errado. Então, tudo isso requer tecnologia, requer investimento, requer protocolos e uma equipe técnica bem treinada e bons equipamentos para a gente poder fazer isso. Obrigado. Bom, só botar o microfone que eu vou fazer uma pergunta para você, que veio na minha cabeça quando você falou ali no final dos modelos de microRNA que vocês estão usando. Você falou do que foi feito na pesquisa. O INCA tem, isso foi inclusive uma pergunta da plateia também, o INCA tem outras linhas, classificando outras linhas de microRNA de outros tumores? Bom, quem está mais trabalhando nessa frente é o meu laboratório, né? A gente trabalha muito com câncer ginecológico. Então, a gente está desenvolvendo também para câncer de endométrio. Tem um outro trabalho também para mama, mas o de ovário é o que está mais, vamos dizer assim, mais maduro, vamos dizer assim. Mas eu acho que talvez é importante mencionar é que, junto com o Ministério da Saúde, está tendo um movimento muito interessante, que é o projeto Genomas Brasil, e aí está tendo um incentivo muito grande de geração de dados da nossa população. Então, dentro desse projeto, tem um braço específico, que é o Genomas Tumoral, e aí o INCA faz parte, né, desse braço, desse eixo. E aí a gente está gerando um grande volume de dados de diferentes tipos tumorais. Então, cânceres associados a HPV, diferentes tumores hematológicos, os tumores ginecológicos, tem também tumores de mama. Então, todos esses dados, e aí até falando um pouco sobre a soberania, né, a gente está também construindo um grande portal, que vai ser o ATP-BR, Atlas Tumoral da População Brasileira. E aí a gente vai hospedar esses dados. Então, eu acho que em breve, muito em breve, né, a gente vai conseguir ter, enfim, esses dados gerados da nossa população, e aí a gente vai conseguir construir esses modelos para diferentes tipos tumorais e representando aí, de fato, né, essa diversidade genética da nossa população. Só para complementar, que você citou Genomas Brasil, dentro do PROAD do AC Camargo, a gente acabou de aprovar com o Ministério um curso de formação de analistas de variantes, inicialmente só germinativa, exatamente para atender o projeto Genomas Brasil. Muito legal. Que é também uma área que tem poucos profissionais, e a parte da formação, a gente não tem uma formação sistematizada, né? Então, aí a gente montou um curso só, demanda do Ministério, exatamente para o Genomas Brasil. Vamos montar um de inteligência artificial também, né? Exato. Isso tudo é muito importante, porque aquilo que eu falei, a gente tem essa diversidade, precisa ser bem aproveitada, mas precisa ser aproveitada pela gente. A gente não pode deixar, porque um detalhe que talvez tenha passado
a doutora Mariane citou no caminho, mas talvez o público tenha que talvez conhecer melhor. Quando Marina falou de hospedagem de dados, falou de ferramentas de nuvem, a gente, na saúde em geral, enfim, nas aplicações em geral, a gente ainda depende de provedores internacionais. Isso é, quando a doutora Mariane falou sobre essa questão de soberania, a gente utiliza... Quando falo provedor internacional, para o público entender, eu estou falando da Amazon, que oferece esse serviço, estou falando da Microsoft, que oferece esse serviço. São essas empresas que estão tocando esses grandes business no mundo de data centers e tudo mais. Então, a gente precisa entender isso e não sei como é que a gente resolve. É um negócio extremamente... Nós estamos falando de uma coisa... Em termos de grana, é um negócio assim surreal para a gente, né, na nossa realidade, né? Mas isso não só na saúde, né, Luciana? A gente tem que pensar que a nossa dependência hoje, no dia a dia, né, eu, como nasci analógica, né, e, enfim, vou ter um pedação analógico para sempre, mas essa população que já nasceu digital e que está rastreada por todas essas big techs aí, e meio que dominada por elas, né? É uma questão que acho que todos os brasileiros e brasileiras deviam refletir sobre, né? Eu comecei a refletir sobre isso quando eu comecei a trabalhar com saúde digital, mas é uma reflexão que acho que vale para tudo, né? Para tudo, né? A gente está completamente direcionado hoje, pelos algoritmos, pela questão do consumismo, pela facilidade da compra, né? Você vê o endividamento dos brasileiros agora, com essa facilidade de comprar, né? Então, eu acho que em todas as áreas da vida isso influencia, e também na saúde, né? A gente tem que refletir muito sobre isso, né? Se é esse o futuro que a gente quer mesmo, né? Eu aproveitar que você está com o microfone, Mariane, você falou num outro ponto que é fundamental. Essa interoperabilidade que tanto se fala, tanto se promete, isso não só na saúde pública, não. Eu sou do setor privado, a gente se depara todos os dias com isso. A gente tentando construir, né, onde eu trabalho, uma jornada de gestão de saúde populacional. Dentro da mesma empresa, a gente tem 5 programas diferentes para cada pedaço. A assistência, nós temos um grupo de assistência tipo saúde da família usa um, ambulatório, consultório usa outro, o hospital usa um outro, o home care usa um quarto, e ainda tem um quinto que é de um parceiro. E como é que a gente identifica como é que eu, Luiz Fernando, entrasse nesse caminho, como é que ele vai saber que era eu? Acho que isso é que a gente tem que entender, a dificuldade. Então, você podia falar um pouquinho de como é que esse avanço dessa identidade digital de saúde da gente, né? Eu acho que isso é um dos grandes desafios do sistema, né? Não só do sistema de saúde, mas do sistema governamental como um todo, né? Essa organização dos dados com programas que foram surgindo, né? Desde o DataSUS, que tem os seus 40 e tantos anos já era um programa lá atrás, foi melhorando, mas foram se pendurando outros 400, 500, 600 programas hoje na saúde pública brasileira, e o primeiro passo é conseguir fazer com que eles interoperem. É uma palavra do computador, da informática, mas de forma simples, que a Rede Nacional de Dados de Saúde consiga receber e ler esses dados, de alguma forma, né? Então, os dados gerados por um município X, né, que usa um programa privado, né, que hoje os municípios compram muito programas de prontuário eletrônico, programas de organização de gestão, né, para a gente conseguir, pelo menos, ler esses dados, né? E o ideal seria que a gente conseguisse um sistema já diretamente interoperável. Então, a proposta da Secretaria de Informação e Saúde Digital é de uso de um prontuário eletrônico para atenção primária, né, que já está interoperável e que é oferecido para todos os municípios, né, mas estamos numa democracia, o município pode aceitar ou não usar esse, e se ele não aceitar usar esse, ele precisa fazer um trabalho para interoperar o dele, né, assim como os estados, etc. A gente tem um modelo de prontuário hospitalar hoje, que é o AGH-USE,
que também está oferecido sem custo para estados e municípios. A gente está lançando um programa de gestão também interoperável, que também é oferecido, gestão em saúde, estoques, etc. Né? E eu acho que a ideia é que, pouco a pouco, essas adesões aconteçam. O problema é que existe um mercado muito forte, né, de programas na área de saúde, que chega nos gestores, né, e hoje já tem estados vendendo para outros estados, né, os programas, enfim, que foram melhorados, desenvolvidos lá, privados, e você tem, na questão de segurança de dados, uma labilidade muito grande, né? Parou de pagar, perdeu os dados, né? Então, assim, entrou esse prefeito, vamos analisar o pior dos cenários, tá? Tem muito prefeito bom, tem muito governador bom, mas pega um mau prefeito, né, que contratou um sistema lá e levou um dinheiro por aquele sistema. Ele perde a eleição, perde o contato, perde o sistema, perde os dados, né? Dados de saúde de cidadãs e cidadãos brasileiros. Então, assim, é um movimento que também tem que vir um pouco da população, tem que vir um pouco de baixo para cima, no sentido de exigir, né? Poxa, a gente tem um sistema, não é ruim, vamos usar o sistema público. Se precisar de algum complemento para outras coisas, aí contrata um outro. Pouco a pouco a gente vai conseguindo mudar isso. Já é uma realidade em muitos lugares, boa, né? Então, vamos construir para que isso passe a ser uma realidade boa em todos os lugares. Vamos aproveitar, então, que a secretária em casa, de repente, cria o Pix da saúde, né, para todo mundo, né? Já ela pode falar em casa, ela pode falar, o Pix da saúde, né? Ministro da Fazenda, né? O ministro da Fazenda em casa, ela fala, vou fazer o Pix da saúde para a gente, marca já que jantar funciona com para ele tudo, de vez né? em quando, né? Eu acho que a coisa que os dois não conseguem é jantar juntos. Imagina, essa dificuldade. Bom, gente, a gente já está caminhando para o final da nossa mesa. Eu queria dar a oportunidade para todos dar a última palavra, ficar uma mensagem e para todo mundo que está assistindo aqui. Bom, então, acho que foi uma discussão muito rica e foi muito bom estar aqui com vocês. Eu acho que a gente conseguiu passar a mensagem a gente está numa era, né, de grandes mudanças, grandes revoluções, acho que em todas as áreas, e, né, incluindo na saúde e na patologia. E o que a gente tenta, né, é trazer tudo isso para o Brasil e, principalmente, para o sistema público, tentando que, né, a nossa população seja adequadamente atendida, né, da forma que merece, e aí, no que tange, principalmente, ao diagnóstico precoce, que realmente salva vidas, né? A gente tem uma evolução da doença e qualidade de vida completamente diferentes quando a gente tem o diagnóstico precoce, com as chances de cura. E da mesma forma, a gente tem redução de custos, né? Então, não só é bom para a saúde de cada paciente, mas também para a saúde financeira. Então, muito obrigada. Eu queria finalizar dizendo que eu estou extremamente esperançosa. Eu acho que é um momento muito bacana que está acontecendo no Brasil em termos de investimento nessa área. Tem várias iniciativas que estão correndo em paralelo com o apoio do Ministério da Saúde, com esse olhar final aí ao paciente, né? Então, eu acho que tem, enfim, nos próximos anos, eu acho que a gente vai conseguir colocar isso de fato na prática clínica, e eu, né, tenho a esperança de que isso vai mudar e trazer um benefício gigante para a nossa população. Então, eu queria, né, deixar essa mensagem final de que a gente está, sinto eu, né, num caminho aí bastante promissor no que tange essa área. Então, é isso. Obrigada. Eu queria agradecer novamente a organização desse evento importantíssimo e fazer uma reflexão de 30 segundos com vocês. Eu estava conversando com o Dr. Santini antes da gente começar esse painel, falando como a gente tem rechaçado, a gente tem afastado
a política das nossas vidas, né? Até porque a gente só vê escândalo, só vê coisa ruim. Viu ontem o Congresso Nacional trabalhando em razão própria durante o dia inteiro, né? Uma vergonha nacional. Não discutiram um tema relevante para a população brasileira, que sofre com tantas coisas, discutiram a defesa do próprio umbigo, né? Isso é muito ruim, mas me alegra muito ver um congresso desse cheio, né? Isso aqui que a gente faz aqui hoje é política, né? É política, é controle social, é o que o SUS precisa no seu dia a dia, né? De um controle social com pessoas que entendam do que estão falando, que se interessem pelo tema, que façam reivindicações justas, honestas, né? Porque tiveram um paciente, uma pessoa na sua família, ou você mesmo, um câncer, mas que abraçaram essa causa e que podem fazer com que a gente avance nesse sentido, né? Vamos ter reivindicação de todas as áreas de doença, é lógico, cada um puxando a sardinha para o seu lado, mas é muito importante que a gente, como força de população, né, faça reivindicações honestas, justas, né? Tudo bem, você está dizendo que a saúde digital está indo bem e que estamos construindo um futuro, mas eu recebi essa semana, eu pessoalmente, Mariane, um caso de um diagnóstico de câncer de mama avançado na cidade de São Paulo, né, há 3 meses tentando atendimento, né? Então, assim, a gente precisa do povo brasileiro, né, reivindicando essas questões, né? Então, eu me senti muito gratificada hoje aqui, porque eu acho que é essa política que a gente precisa, né? E se a gente levanta a nossa bandeira e vai com força reivindicar para os nossos vereadores, para os nossos deputados estaduais, federais e, lógico, para os nossos gestores, né? Mas a gente não pode nunca esquecer que o nosso voto é que muda isso, né? Então, quando a gente reclama do Congresso Nacional, fomos nós que elegemos esses caras. E a gente tem que ir lá e tem que reivindicar. Pô, vai trabalhar para a saúde pública, vai trabalhar para melhorar a jornada do paciente com câncer, vai trabalhar para comprar mais remédio, para de trabalhar para te livrar de processo, te livrar de cadeia, etc. Então, obrigada, viu? Obrigada por a gente estar aqui hoje discutindo temas tão importantes. Bem, pessoal, agradeço aí novamente toda o TJCC por ter lembrado novamente para poder trabalhar aqui junto com vocês, poder discutir. E uma fala interessante que ela foi falada aí agora, e também já não pode esquecer, nós estamos com o programa Mais Especialistas também. A Apvida, da qual eu sou diretor, foi a primeira operadora e empresa do Brasil a participar. Então, nós estamos juntos também na busca dessa melhora de qualidade, unindo a saúde suplementar e unindo o setor público, o SUS, tão necessário e que atende 75%, 80% da população brasileira, e ele deve ser bem tratado, deve ter essa parceria público-privada. Isso é muito bom, a gente poder dar aquilo que a gente tem do privado para atender. Eu, como patologista, atendo SUS nos meus laboratórios lá do Sul desde 2001. A gente tem um case bem interessante de diminuição fantástica de casos de câncer de colo uterino na região que a gente atende. A gente conseguiu reduzir de 29 casos que tinham para reduzir para menos de um caso todo ano. Então, é um trabalho que a gente tem desses últimos 25 anos, e a patologia está aí para realmente ajudar com as novas tecnologias, tudo isso que está sendo feito, parceria público-privada também aí, para ajudar o Sistema Único de Saúde. Como diz um amigo meu, nunca foi tão bom ser patologista. Então, nós estamos vivendo um momento muito bom, só falta a gente sair agora, está na novela agora. A Apvida teve essa semana participando da novela, eu não sei se é 9, 10 da noite, agora a novela da Globo, mas a Apvida teve participando agora da novela. Então, agora vamos botar um patologista lá também, aí, fazendo um diagnóstico na novela também, tá bom, gente? Obrigado aí.
Bom evento para você. Bom, me cabe agora encerrar o painel e agradecer à organização do evento pelo convite e agradecer principalmente a vocês que estão aqui e fazem esse movimento continuar acontecendo. Um bom evento para todo mundo. Até mais.